Benefícios e perigos de usar o carvão triturado nas suculentas, cactos e plantas. O carvão triturado, nós sabemos que ele é um condicionador de solo, ele ajuda na drenagem, ele retém nutrientes, mas também retém umidade e ajuda aí na forração. Então, enquanto eu mostro para você que hoje dezenas e dezenas de suculentas, eu vou passar para você algumas dicas aí que nós fomos aprendendo aí com o passar do tempo e à medida que a gente foi cultivando as suculentas. Porque o que acontece? Eu falei lá sobre os perigos, porque nem tudo são flores, então o carvão ele pode trazer muitos benefícios, mas ele pode trazer também alguns problemas se você não usar ele na medida certa e do tamanho certo. Então, sobre tudo isso, eu vou falar com você um pouquinho nesse vídeo. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal Suculentas Vício do Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. Tem chegado muitos amigos e amigas novas por aqui, com dúvidas aí sobre o uso do carvão. Vou passar para você algumas informações a respeito aqui do cultivo mesmo, coisas que a gente aprendeu na prática, fazendo aqui mesmo, colocando em prática, e coisas também que a gente aprendeu em pesquisas e em estudos aí com engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas, né? Que trabalham na área de planta, então eles têm informações mais apuradas aí sobre o uso do carvão. E uma coisa que eu posso falar para você já de início aqui no vídeo é que o carvão ele realmente traz muitos benefícios e ele pode ser usado para qualquer tipo de plantio, né? Tanto suculentas, cactos e plantas em geral, para horta, frutíferas. Então ele pode ser usado aí para todo tipo de planta. Porém, tem algumas plantas que não pode exagerar na questão do carvão, como é o caso das suculentas. Por quê? Porque as suculentas elas precisam de um solo um pouquinho mais ácido e o carvão ele meio que alcaliniza aí o solo, ele tira um pouquinho da acidez. Então, se você colocar demais, você acaba mudando o pH do solo e ao invés de as suculentas desenvolverem bem, elas não vão desenvolver porque tem muito carvão ali mudando o pH do solo. Aí você fala para mim assim, ó Marcos, mas agora você embolou aqui a minha cabeça, porque eu sempre ouvi falar que o carvão é muito bom. Ele é excelente, com certeza. Porém, tem pessoas que trituram demais o carvão, fazendo ele virar ali um pó, uma farinha mesmo, uma cinza, para colocar no substrato. Quando você faz isso, você muda muito rápido o pH. Então, eu indico para você colocar ele em lascas, em pedaços um pouco maiores, porque assim não vai mudar tanto o pH da terra do seu substrato. Então, se o interesse seu no carvão triturado é para o cultivo só de suculentas, então seria bom que você colocasse ele em pedaços maiores, né? Em tamanhos maiores, não aquela farinhazinha, aquele pó, para evitar aí de mudar muito rápido o pH. Porque aí o pH vai ficar um pouquinho mais ácido, vai manter ali um pouquinho da acidez, vai dar uma controlada só, né? Para não ficar tão ácido também. E as suculentas vão desenvolver bem ali naquele substrato com os pedaços de carvão. Eu estou falando isso para você porque no início do cultivo, quando falava que o carvão era bom, eu ia lá e triturava ele fazendo quase uma farinha mesmo e colocava no substrato. Aquilo ali fazia o substrato manter muito a umidade e ao invés de melhorar o substrato, eu piorava ele porque aquele carvão muito triturado, aquela munha, aquele pó, fazia a terra ficar mais úmida por mais tempo. Então, é tudo que as suculentas e os cactos não gostam, de muita umidade, de coisas que retêm a umidade. Então, se o carvão estiver muito triturado, ele vai reter umidade. Então, isso não é bom para a suculenta. Exemplo de suculenta que aconteceu foi essa Runione aqui, ó. No início eu perdi algumas, porque eu colocava ela num substrato com carvão muito triturado, uma munha muito fininha, e aí ficava muito úmido, ela melava e morria. E hoje, depois que nós aprendemos a quantidade certinha e o tamanho certinho, ó, tem muda dela desenvolvendo aqui para todo lado. Então, assim, dá prazo da gente corrigir aquele erro quando a gente pega a informação certa e mais apurada. Porque a gente vai usar aquele produto que é bom, mas do jeito certo. Outra também que nós tivemos alguns problemas no início, a gente conseguia muda e perdia, é essa branquelona aqui ao lado, que é a Crispate Beauty. No início também eu perdi umas 2 mudas dela porque ela tem as folhas muito compactas, muito grossas e eu colocava também num substrato com carvão muito triturado e tinha muita umidade ali, porque retinha muita umidade o carvão triturado, muito triturado, e acabava apodrecendo ela melava toda e morria.
Hoje, ó, com a informação certa, usando o carvão na medida certa, no tamanho certo, olha para você ver como que ela está lindona. Para todo lado que você olha, ela está bem compacta, bem lindona, bem viva, porque hoje a gente utiliza ela aqui, usa até uma caminha aqui com pedaços de carvão para poder ela ficar em cima e ela enraizar de uma forma mais bacana, tendo mais raízes e ela crescer bonitona. Aqui do lado tem uma outra branquelona também, que é a Calha Argente, que nós tivemos problemas também no início do cultivo. Hoje a gente já não tem mais, a gente consegue cultivar ela numa boa, tem várias aqui delas. Tem essas daqui, tem essas outras aqui do lado aqui, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Mas o importante é que hoje, ó, usando o carvão do jeito certo, no tamanho certo e na medida certa aqui no substrato, todas elas brotam, todas elas vão para frente, desenvolve, ó, como você pode ver, essa daqui está com a mudinha aqui liberando, e aqui ao lado tem várias mudas, que nós conseguimos aí através de folhinhas, e foram desenvolvendo, foram crescendo e ficando bonita. Mas como o assunto, o foco hoje é o carvão, eu vou deixar para você durante o vídeo aí o tamanho certinho que a gente utiliza aqui o carvão e a forma com que a gente usa, tá bom? Então não fica preocupado achando que você errou aí usando o carvão, porque o carvão ele realmente é bom, porém você só não pode usar ele muito triturado, muito pequenininho, porque isso acaba retendo muita umidade e ao invés de ajudar a sua suculenta pode piorar a situação. Como você pode ver aqui, ó, tem pedaço de carvão para todo lado, porque a gente faz meio que uma forração, uma caminha aqui para as suculentas ficarem em cima deles, dos pedaços maiores, porque assim a água vai passar por aqui, vai embora e rapidinho o carvão seca e elas se mantêm vivas e desenvolvendo tudo o que precisa desenvolver, como você pode ver nessa baciada. A baciada está lindona, todas elas estão lindonas e com certeza tem carvão aqui no substrato e ainda tem as lascas maiores aqui debaixo delas, fazendo tipo uma caminha. Lá na frente do vídeo, mais para frente, eu vou deixar para você uma dica aí de como fazer essa caminha que eu mencionei aí, que ajuda bastante no desenvolvimento de todas elas. Uma delas que a gente faz essa caminha de forração é essa daqui, ó, que é a Lola. A Lola é uma suculenta que, se você não tiver um cuidado especial com ela, um cuidado extra, ela não desenvolve. Então a gente coloca aqui uma caminha de carvão debaixo dela, uma forração de carvão, porque aí quando a gente regar aqui o substrato, molhar o substrato, as folhinhas de baixo não vão ficar encostadas no substrato molhado por muito tempo e não melar, porque uma melando acaba melando as outras e a gente acaba perdendo a planta, né? Como você pode ver, as rosetas delas estão desenvolvendo bem agora, depois que passou o período da chuvarada, e elas estão indo bem. Outra planta também que desenvolve muito bem com o uso do carvão em lasquinhas maiores são os cactos. Porque um dos benefícios do carvão é reter nutrientes, ou seja, todo adubo que você colocar no seu substrato, o carvão ele vai absorver um pouquinho daqueles nutrientes e guardar ali naquele carvão por um tempo e vai liberando. Então tem sempre aí uma planta, um cacto, uma suculenta florescendo por aqui, justamente por isso, porque a gente usa o carvão em pedaços maiores, eles absorvem os nutrientes e vão liberando aos poucos. A mesma coisa são as rosas do deserto, né? Para quem gosta da rosa do deserto, a gente usa aqui também o carvão triturado em lascas maiores no substrato e em volta aqui da planta, porque toda vez que a gente joga aqui um adubo, seja ele aí o NPK, farinha de osso, torta de mamona, quando a gente aplica aqui no substrato e no vaso aqui, o carvão que está aqui ele vai reter um pouco desse nutriente e vai liberando aos poucos. Quando a gente fala que o carvão ele retém, é porque o carvão ele tem lasquinhas, ele tem furos, mesmo que a gente não consiga ver, ele vai funcionar como se fosse uma esponjinha. Então ele vai absorver nutriente, ele vai segurar nutriente e vai liberar aos poucos. Toda vez que você fizer a rega e molhar aquele carvão, ele vai liberar ali nutrientes que está guardado nele. Não quer dizer que o carvão ele seja um adubo, porque ele não é adubo, ele não tem teor de adubação. Porém, ele retém aqueles outros adubos que você colocou na planta, no substrato, e aí, à medida que você rega, ele vai liberando esses nutrientes aos poucos. Então, tem algumas pessoas que falam para mim assim, Marcos, tem algumas plantas que eu não consigo cultivar de jeito nenhum. Aqui, a gente começou a ter sucesso, vamos assim dizer,
com essas plantas a partir do momento que a gente descobriu essa questão. Então a gente coloca sempre ali algumas lascas de carvão maior no substrato quando vai plantar, porque a gente sabe que ela vai absorver um pouquinho desses nutrientes e vai liberando aos poucos, como é o caso do cacto aqui, ó, o cacto amendoim, que muitas pessoas falam que não consegue cultivar. A gente também não conseguia e a gente passou a conseguir depois que a gente passou a usar o carvão em lascas maiores ali no substrato. Aqui por baixo não dá para ver porque já está lotado, mas quando eu plantei dava para ver os pedaços de carvão que eles estão deitados, encostados aqui por cima. Então, quando a gente rega, as raízes que estão fincadas no carvão, elas vão absorvendo todo o nutriente que está ali e é por isso que elas vão se mantendo lindonas aí no cultivo. Como é o caso da rosinha de sol, a gente também não conseguia ir para frente com ela, manter ela bonita, manter ela desenvolvendo. E agora, além deste vasinho aqui, ó, a gente tem ela aqui para todo lado no cultivo, porque às vezes eu venho aqui, faço uma poda de beliscão e levo um raminho aí para outro vaso, então a gente tem ela espalhada aqui para todo lado. E ela passou a desenvolver depois que a gente passou a deixar algumas lascas maiores de carvão no substrato e em volta dela aqui, porque toda vez que a gente aduba e faz a rega vai liberando através do carvão aquele nutriente que está agarrado ali no carvão. E aí a planta passa a desenvolver, ó, porque ela tem tudo o que ela precisa, né? Tem a quantidade de sol na hora certa, a quantidade de rega também durante a semana e na medida certa, que eu sempre deixo aqui no canal a informação. E como você pode ver aqui, ó, tem brotação saindo para todo lado. Então, daqui a uns dias eu venho aqui, faço também uma podinha nessa daqui, tiro um raminho, levo para outro canto. E é assim que a gente vai perpetuando para não perder, porque se der problema numa, tem ela espalhada para todo lado. Então, quando a gente fala assim sobre a questão do excesso, não significa que você não pode usar o carvão. Só não pode usar ele muito moído, aquela farinha mesmo, no seu substrato, para não reter muita umidade, porque ele retém umidade. Como é o caso aqui da nossa glauca. Nós temos essa baciadinha aqui de glauca e temos outras também no cultivo. Essas aqui são mudinhas que nós fizemos, retiramos lá da planta mãe e colocamos aqui nessa cuia. E como você pode ver, ó, tem lasca de carvão aqui, em cima aqui, mas são lascas maiores por causa da questão que eu falei para você. Vai reter uma umidade de leve, mas vai reter aí todo o adubo que a gente jogar por aqui, vai reter um pouco. Então é até uma forma de você economizar adubo, né? Porque essas lascas elas vão reter aí um pouco de adubo e vai liberar toda vez que a gente fizer a rega. É como se o carvão ele servisse aí para liberar doses homeopáticas de adubo, de fertilizante aí para sua planta, porque ele vai reter, vai guardar e toda vez que você vai regar, vai liberar ali. E sabendo nós que a gente rega a suculenta aí uma vez por semana ou duas no máximo, então não vai ter esse excesso de adubação, porque só vai liberar esse restinho, esse pouquinho aí em doses homeopáticas toda vez que fizer a rega, né? Suculentas que nós salvamos aqui usando o carvão, um exemplo delas, né? São várias suculentas, mas um exemplo delas é essa daqui que é a orelha de elefante. Como você pode ver aqui de baixo, ó, tem vários pedaços grandes de carvão e eu faço isso aqui por causa de uma experiência que eu tive, porque a orelha de elefante é uma planta muito lindona, mas ela tende a apodrecer o caule do nada também e você vira a perder a planta. Essa daqui ela foi salva porque ela estava encostada numa lasca grande de carvão e ela foi gerando raízes e encostando aquela raiz no carvão. A raiz entrou para dentro do carvão. Quando deu problema de fungo nela, o fungo meio que destruiu uma parte, mas já tinha uma parte agarrada no carvão e ela sobreviveu e está lindona aqui, como você pode ver. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você uma situação dessa daí, que você já deve ter percebido várias vezes aí no seu cultivo, é quando você vai fazer um replante ou um transplante de uma planta, que ela está totalmente agarrada no carvão. As raízes delas estão fincadas ali no carvão. É porque elas fincam, porque elas sabem que ali tem nutriente de reserva para elas. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma situação igual essa para você entender o que eu estou falando melhor. Usando do jeito certo e tamanho certo, com certeza é só benefícios. Ó. A gente usa aqui tamanhos assim, ó, de lascas, e elas desenvolvem, elas crescem por semana, a gente vê a diferença. Em relação à brotação, ó, o cacto rabo de macaco, ele já tem mais de um ano, que toda vez que a gente vem dar uma olhadinha, tem uma brotação nova saindo.
Então isso ajuda bastante, porque todas elas têm aí os pedaços, as lascas de carvão no meio do substrato. Como é o caso dessa cabeleira aqui, ó, do Sedum burrito morganiano. No substrato tem lascas grandes de carvão que retém aí nutrientes, né? Então ela está sempre bonitona e desenvolve aí a cada semana. A cada semana que a gente vem dar uma olhadinha, a gente percebe a diferença no tamanho e no crescimento dela. Vou mostrar para você de um jeito mais detalhado aí o tamanho mais ou menos que a gente deixa aqui o nosso carvão triturado. Normalmente tem pessoas que acham que ele tem que ser muito triturado, igual essa farinhazinha que está no meio aqui, ó. Essa farinhazinha, depois a gente dá uma coadinha e deixa ela para as folhagens. Orquídeas, jiboia, lírio da paz, essas plantas assim, pode ser um substrato com um pouquinho mais de umidade, né? Porque a folhagem pode ficar um pouco mais úmida. Já para suculentas a gente usa as lascas maiores, que são lascas assim, ó. Entendeu? Que aí o que acontece? Não vai mudar demais o pH da planta e também não vai trazer muita umidade, não vai reter umidade por muito tempo no substrato. E agora eu vou mostrar para você na prática como que é bom deixar essas lascas um pouco maiores, porque as próprias raízes das plantas, elas vão ali e elas meio que penetram nesse carvão e mantêm ali tirando nutriente para poder sobreviver e desenvolver. Olha para você ver, um exemplo é o colar de rubi, que é cheio dessas raizinhas, à medida que vai desenvolvendo o ramo, e olha para você ver, as próprias raízes vão ficando, ó, fixando aqui no carvão e tirando nutriente. Então quando a planta chegar a pender na beirada do vaso, ela já está bem repleta de nutriente e é onde ela vai crescer e desenvolver e ficar bem lindona. Agora eu vou falar para você um pouquinho sobre a questão da caminha de carvão para você colocar a sua planta em cima quando você fizer a decapitação. Às vezes a gente não tem um vasinho por perto, um lugar sequinho para colocar. Aqui a gente faz assim, a gente vem cá, faz uma decapitação em alguma suculenta que não está desenvolvendo e vem aqui, ó, e faz uma caminha de carvão, tá vendo? Ó, alguns pedaços um perto do outro e vem com essa mudinha, ó, encosta aqui o caule de um jeito que a pontinha não encostou direto no substrato e ela fica aqui apoiada. Se por um acaso você, na hora que for regar uma planta, cair água aqui, a água vai bater nas folhinhas, vai bater na caminha de carvão, vai embora e ela não molhou. Como você pode ver aqui, ó, o caule não está encostando lá no substrato, ó, ele está apoiado, fica aéreo e aqui quando começar a sair as raízes, a própria raiz vai encostar no carvão, vai pegando nutriente e depois vai se fixando no substrato. Como é o caso dessa daqui, ó. Também tem uma caminha. Coloquei aqui tem uma semana. Fiz essa caminha, coloquei essa mudinha aqui tem uma semana, porque aqui ela vai tomando o sol da manhã e vai desenvolvendo. Ela já começou a liberar algumas raízes. Já tem raízes aqui. Não dá para ver muito bem pela câmera aqui. Mas você consegue ver ali, ó, uns fiozinhos de raiz, tá vendo? Aqui na lateral. Então, aqui agora ela vai ficando fixada nessa caminha. Vai jogando raízes no carvão e depois ela fixa no substrato e segue a vida dela aí lindona, bonitona, do jeito que a gente deseja. Um outro exemplo aqui, ó, é essa daqui que é uma momoca que não estava desenvolvendo bem. Fiz aqui uma caminha, fiz uma poda, coloquei ela aqui, ó, ela já está cicatrizada e já está começando a liberar algumas raízes. Essas raizinhas elas vão fixar no substrato e a planta vai desenvolver tudo que ela pode desenvolver e ficar lindona. Aqui normalmente a gente compra aquele saco de carvão para churrasco mesmo no supermercado, porque aqui não tem nenhuma carvoaria por perto e não tem ainda um local que vende ele todo triturado. Então a gente molha o carvão todinho, vai lá e tritura ele do nosso jeito, porque ele estando molhado não sobe aquela poeira que suja a casa, o quintal, o jardim todo, né? E a gente sempre deixa algumas lascas grandes assim guardadas para poder fazer mesmo aí a forração, a caminha para suculentas quando a gente vai fazer alguma poda ou algum replante. Suculentas como a Baron Bold, por exemplo, só desenvolveu aqui no nosso cultivo porque a gente tinha sempre uma lasquinha de carvão para colocar por baixo delas aqui, fazendo aí uma forração, uma caminha para ela encostar as primeiras folhas e não apodrecer melada, né? Então, só fazendo um resuminho breve, então, ó, o carvão ele é excelente sim para planta, para suculenta, para cacto,
no caso das suculentas, se você tem mais suculentas como nós temos aqui, não usar pedaços muito triturados, muito pequenininhos, nem aquele pó, nem aquela farinha do carvão, porque isso aí vai trazer muita umidade para o seu substrato, que é o que as suculentas e cactos não gostam, de muita umidade. Para as suculentas e cactos também não triturar demais, não esfarinhar demais aí o carvão, porque isso também vai mudar o pH do solo. Quando você coloca lascas maiores, elas não vão alterar tanto o pH do solo. Elas só vão mesmo ajudar na drenagem e ajudar na questão ali de manter nutrientes por mais tempo no seu substrato, porque elas vão absorver e liberando aos poucos aí os nutrientes que elas absorvem dos adubos e dos fertilizantes que você colocou. Usando ele da forma certa, ó, você vai ter isso aqui no seu quintal, no seu jardim, no seu cultivo. Ó, bastante floração, bastante planta desenvolvendo tudo que precisa desenvolver, porque usando do jeito certo, ele só traz benefícios aí para suculentas, cactos e plantas em geral. Eu tenho certeza que para você que ficou até o final do vídeo, você entendeu aí que o carvão, ele realmente é bom, porém você tem que saber usar ele no tamanho certo e na medida certa. Essa informação ela é muito importante para quem está aí começando no cultivo, porque vai evitar de você matar algumas plantas aí pelo excesso do carvão muito triturado, muito moído, como aconteceu com a gente lá no início do cultivo. E você já sabia sobre essa questão aí de que o tamanho do carvão no seu substrato muda a questão do pH e também a questão da umidade no seu substrato? Deixa nos comentários aí se para você é novidade. E deixa pra gente também a informação de onde você está assistindo para saber até onde essa informação chegou, né? Qual a cidade que você mora, tá bom? Para você que ficou até o final do vídeo, eu agradeço aí pela sua companhia. Se você for novo e nova por aqui e ainda não for inscrito, caso gostou do vídeo aí, eu vou te convidar a se inscrever, deixar um joinha, compartilhar. Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou e manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você. E se ficou alguma dúvida também, caso eu não passei para você a informação no meio desse monte de informação, deixa nos comentários a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? No mais aí, agradeço a você pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.